são pessoas muito abençoadas. Amados, nós vamos falar hoje, vai ser uma Páscoa, a Páscoa que quando foi instituída essa Páscoa, que logo passou a ser comemorada com grande solenidade, de acordo com a palavra, mas nós vamos falar alguma coisa em relação à transformação que a ressurreição faz em cada um de nós. A verdadeira ressurreição, aquela que Jesus Cristo passou e para nós hoje. O que significa essa ressurreição? Amém? Feche seus olhos. Senhor, louvamos o teu santo nome, nós te engrandecemos, Pai, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós acreditamos, Pai, na ressurreição da vida. E um dia nós estávamos também, Pai, mortos, sepultados nos nossos pecados, nas nossas coisas erradas, mas tu fizeste o que nós ressurgíssemos dos mortos, te aceitando como Senhor de nossas vidas, e a partir daquele momento fomos preenchidos pelo poder do teu Espírito Santo. Nós louvamos teu santo nome. Ajuda-nos, Pai, através do Espírito Santo, que uma unção diferente seja derramada sobre todo o teu povo, que nós possamos entender claramente a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amado, eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo 7, capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 a 11. Gostaria que vocês me acompanhassem, me ajudassem. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 a 11. Todos encontraram? Amém? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ela na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Você pode se assentar, meu amado, minha amada. Amados, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ela fala de uma mudança de valores, renúncia do passado, uma direção para o presente, uma esperança para o futuro. Nós, às vezes, admiramos pessoas milionárias, cheias de posses, poderosas, de sucesso deste mundo, esquecemos o mais poderoso, o mais rico de todos, Jesus o Cristo. Ele foi a pessoa mais bem-sucedida que apareceu na face da terra. Jesus morreu na cruz e essa aparente derrota foi transformada em vitória ao ressuscitar dos mortos. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas ressuscitou, e Cristo, como nossa Páscoa, nos assegura. Primeiro, amados, quando a morte de um parente, quando acontece, talvez nós tivéssemos a esperança de que aquela pessoa, o Senhor operasse um milagre ali e fizesse aquela pessoa ressuscitar. E o Senhor não operou esse milagre. Talvez fosse isso o que Marta e Maria sentiram ao implorar a Jesus que curasse seu irmão Lázaro, e lembrando-lhe da amizade que existia entre os dois, em que Jesus chamava-o de irmão, e elas ficaram pensando, poxa, não é possível. Ele curou tantas pessoas e agora esse amigo que ele chamava de irmão
está lá e ele não faz nada, não acontece um milagre. Cristo não interveio para curar Lázaro naquele momento. No entanto, nos é dito na palavra, amados, que Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Está em João 11, 5 e 6. Voltando àquele assunto dos nossos entes queridos que morreram, já faz algum tempo, mas a palavra de Jesus para Maria e Marta ganharam vida para nós, para mim, para você. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, como está em João 11, 4. Esta é a esperança e a certeza de ressurreição. Amém? Cristo, como nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. Nos assegura a libertação total. O que faz a minha vida, a sua vida valer a pena? Um celular é muito útil nas nossas comunicações, mas sem bateria não vale nada, não funciona. Nossas vidas, amados, muitas vezes estão com esse aparelho cheio de recursos, mas não tem poder de vida interior. Muitos recursos, mas sem brilho, sem força por dentro. Somos pressionados por culpa, por problema, por doenças, pelas dores naturais da vida e nos perdemos porque ficamos sem referência alguma. Buscamos ajuda em livros, em terapias, em coisas sem sucesso, em ganhar muito dinheiro. E todas essas coisas têm seu valor, todas elas, porém, nos dizem que o que fazer, mas elas não têm o poder de mudar nossas vidas por dentro. As pessoas podem ter muito dinheiro, muito sucesso, mas em muitos casos pouco valor de caráter, vazios por dentro. Todos os livros sobre autoajuda nos dizem o que fazer, mas nenhum deles lhe dá o poder para fazer o que eles sugerem. Nenhum deles. Pode mandar fazer isso, faz aquilo, mas nenhum dá-lhe o poder para fazer aquilo que sugerem. Não tem poder. É aí que precisamos lembrar da ressurreição de Cristo, que afeta nossas vidas. Paulo diz: se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, quer dizer, lixo, para ganhar a Cristo. Versículo 8. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Versículo 10. Amado, ressuscitar quer dizer fazer voltar à vida. No sentido figurado, quer dizer fazer reviver, renovar. Como a ressurreição de Cristo afeta nossas vidas? Primeiro tópico que nós temos, precisamos conhecer o poder da ressurreição de Cristo em Jesus. É o primeiro tópico. Poder quer dizer que é o poder que Cristo liberou na conquista da sua morte e que nos dará um corpo glorificado igual ao seu na sua vinda futura. Versos 20 e 21. Comunhão dos seus sofrimentos, refere-se à relação íntima entre os sofrimentos de Paulo e os de Cristo. Em 2 Coríntios 4, 10, 11 está registrado assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo afirma o princípio do poder através da fraqueza em 2 Coríntios 12, 10, quando somos autossuficientes nas nossas habilidades, recursos, queremos fazer a obra de Deus sozinhos, o que inevitavelmente nos leva ao orgulho, até a incompetição. É terrível isso. Não podemos fazer nada sozinhos. Nós somos o corpo de Cristo e precisamos estar juntos num só pensamento, numa só linha de pensamento e caminho que nós podemos fazer.
Então, quando as pessoas se julgam autossuficientes, eu sei o que é isso, amados. Pessoas que pensam que o estudo secular é a coisa mais importante do mundo. Os livros seculares, as enciclopédias, as faculdades, não que seja ruim, boa. As pessoas às vezes se empolgam tanto pensando que essa sabedoria ela é única. Quando a maior sabedoria é a sabedoria da palavra de Deus, onde encontra-se tudo o que você imagina, o que estão nos compêndios universitários, seja o que tiver, está na palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, divinamente inspirada, coisa sobrenatural. Não foi escrito por homens, foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus no seu sopro de poder, para que pudessem os escribas fazerem aquilo que está escrito hoje. Mas as pessoas às vezes se sentem muito cheios de orgulho, cheios de arrogância, pensam que sabem tudo, sabe? Os problemas filosóficos, a ciência acima de tudo, e separam Deus da ciência e querem fazer tantas coisas, o que diziam antes agora já não vale mais, porque já tem outras vertentes, há outras condições, estudam, né? E essa palavra de Deus, ela nunca foge, ela nunca muda, ela é imutável, a palavra de Deus, assim como Deus é imutável, ele não muda. Ele transforma as coisas, mas não muda. E é muito complicado, amado. Lá no verso 7, Paulo diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Paulo estava se referindo à sua intelectualidade, os seus conhecimentos seculares, sua reputação de sucesso. Paulo era um dos homens mais cultos que existiu na Bíblia. Foi aluno de Gamaliel. Ele conhecia várias línguas. Ele era completo, um homem muito culto, muito culto. Mas ele disse que isso tudo era lixo. Isso tudo é lixo. O que eu quero é as coisas do alto. Porque são mais preciosas, são mais verdadeiras, são mais certas. Não as coisas humanas, são coisas sobrenaturais. Amém, amados? Isso é a palavra de Deus, é isso aqui. Tem tudo que um homem pode imaginar, ensinamento para tudo está aqui na palavra de Deus. E Paulo estava nessa situação. Amado, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, estamos dizendo que nada material pode suplantar o espiritual de Deus. Isso diretamente dizendo isso, nada pode suplantar o poder de Deus. Nada. Nossas credenciais profissionais, intelectuais, nossa condição financeira, nossa inteligência. Eu me formei porque sou inteligente, sou muito competente. E de repente essa pessoa cheia de si, cheia de orgulho, cai nas ciladas do inimigo, que infelizmente leva essas pessoas ao fundo do poço, material e principalmente espiritual. Muitos destroem famílias, suas famílias, prejudicam outras pessoas, pessoas que às vezes se apropriam até dos méritos de outras pessoas para serem reconhecidas, elogiadas, para sustentar seu orgulho, para ficar em evidência. O espiritual sempre precisa estar acima, amado, do material. Isso é dar a prioridade a Deus em nossas vidas. Quando estamos fracos, permitindo que Deus nos encha com seu poder, estamos sendo fortes. Eclesiastes 16:32 diz, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que governa o seu espírito, a pior coisa que você pode entender, coisa tão difícil, é você dominar o seu próprio eu. Essa é a coisa mais difícil. O homem dominar o seu instinto por ele mesmo, pela sua sabedoria intelectual. Só através do Espírito Santo de Deus, você pode ter a ajuda para você suportar os problemas e vencer as coisas da carne através do poder do Espírito Santo de Deus. Só assim. Não existe outro meio, amados. Não existe. O autocontrole, o autodomínio é superior à conquista. É mais difícil se autodominar do que lutar humanamente pela falsa força que temos.
Paulo declara que a vida de Cristo se manifesta por meio de uma entrega diária à morte. Cristo só poderá se manifestar a nós através da morte, para as coisas atrativas deste mundo, para o pecado. Cristo só pode se revelar ao discípulo através dessa morte para as coisas deste mundo, que tem muita força sobre nós, e o direcionamento para as iniquidades, as transgressões contra Cristo. Para se termos intimidade com Deus, amados, nós todos somos imperfeitos e pecadores. A partir de mim, todos nós somos. Mas há uma diferença quando você dá prioridade a Deus na sua vida em todos os sentidos. Deus em primeiro lugar. Aí você vê a misericórdia de Deus através dessa unção que Ele derrama sobre cada um de nós, que nos dá autoridade, nos dá coragem de dizer que Deus está acima de todas as coisas, com muita ousadia, feito pela unção do Espírito Santo em cada um de nossas vidas, para que tenhamos uma intimidade com Deus. É renunciar a nós mesmos, a nossa carne, essa carne fraca, suja, pecadora, para ouvirmos a voz do Senhor e dizer assim: não, isso aqui eu não quero, isso aí não me interessa mais, sou uma nova criatura. É fácil isso? Não é fácil. Que diga aos jovens adolescentes que enfrentam uma tormenta de coisas horríveis, de atrativos neste mundo, e às vezes são vítimas dessas iniquidades, se não buscarem o Senhor, se não for através do Espírito Santo de Deus, para que haja um caminho certo, para que eles sejam protegidos, blindados pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas e na vida dessa geração futura. E nós precisamos entender isso, todos nós somos responsáveis por isso, de cuidar dessas crianças, dos juniores, dos jovens e adolescentes, todos nós, mostrar o caminho certo e confrontar com amor. Amém? Nós precisamos levar a vida cristã a sério, não brincadeira não, a sério. Últimos dias, o fim de tudo está próximo, muito próximo. Isso você sabe, e talvez você diga: poxa, já estou até chateado de ouvir isso. Mas, amados, nós precisamos falar porque é verdade. Tudo está se completando, tudo está se fechando, o ciclo se fecha. Então, eu pergunto: e se o Senhor vier agora? O que você fará? Senhor, deixa eu ir avisar lá o pessoal que eu não falei de Jesus, deixa eu falar para as pessoas se arrependerem. Não vai ter chance. Isso não é para meter medo, isso não são ameaças, é o que está na palavra de Deus. Quando nós tornamos um em Cristo, quer dizer, verdadeiros discípulos, seus por nossa fé, nele experimentamos o poder que o ressuscitou dos mortos, esse mesmo poder que nos ajudará. Paulo diz que queria experimentar o poder da ressurreição. Esse poder é o poder de Deus para perdoar nossos pecados. Todos vivemos ou experimentamos culpa, todos somos pecadores. O Senhor Jesus morreu e ressurgiu para perdoar os nossos pecados. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, como está em 1 João 1,7. Você pensa que é pregado em alguns lugares por aí, é um negócio multi-emocional, sabe? Coisas que, puxa, que coisa boa isso aqui. É só a direção para a questão das emoções e tudo mais, mas não pregam a palavra de Deus que transforma, que muda, que é o mais importante. Seria muito fácil, a pessoa que é teóloga, estudou e tudo mais, fazer uma pregação que vá motivar as pessoas. Não, você está certo, é assim mesmo. Não é nada disso, amado.
A palavra precisa ser pregada para que as pessoas entendam o que o Espírito Santo quer falar a cada um de nós, para que sejamos transformados, não sejamos as mesmas pessoas entrando ali e saindo do mesmo jeito. Não, que a palavra fique nos nossos corações. Quando nós falamos em pecado, o pastor fala muito de pecado, nós falamos aqui pecado, salvação, arrependimento. Poxa, mas amados, é isso que nós precisamos ver e pregar. Porque isso é a prova do amor de Cristo por cada um de nós. Quando nós falamos sobre isso é porque Jesus nos ama verdadeiramente. Ele nos amou desde a fundação do mundo. Ele nos amou primeiro, amados. É verdade, está na sua palavra. E as pessoas ficam brincando com isso. Não, pecado, não sei o quê, o pastor fala sobre isso. Eu vou falar sempre, amados. E tem mais ou menos as convicções bíblicas. O que está na palavra de Deus precisa ser esmiuçado. É preciso nós digerirmos isso e colocar para fora. E Deus nos abençoa de uma maneira muito grandiosa, sabe? Uma coisa, amados, é você ser muito conivente com as coisas que acontecem. Porque quer ser elogiado, ser jogado confete, eu sempre digo isso aqui. Não, está tudo bem, não é assim, também é exagero. Amados, é assim sim. Nós precisamos falar sobre isso, sobre essas verdades que estão na palavra de Deus. Nós estamos à mercê deste mundo caótico que está aí fora. Os atrativos são muito grandes, satânicos estão aí, amados. As igrejas satânicas estão se espalhando por todo o mundo, no Brasil não é diferente. Os muçulmanos estão tomando conta, porque a igreja se fechou. A igreja teve medo. Não falam sobre isso, não falam sobre a homossexualidade, não falam sobre aborto, não falam. Mas eu falo. Vou falar porque o que está na palavra de Deus é o que é mais importante, sabe? Não importa da punição, eu não quero receber a punição do Deus que eu sigo, do resto não me importa. Não me importa nem um pouco, nem medo tenho. Porque o que está na palavra de Deus é o que é mais importante. Não para agrandar A ou B, mas que as pessoas entendam que precisam ser transformados, que nós precisamos ser ressuscitados nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa vida, no dia a dia, em nossa casa, no trabalho, na escola, na universidade, aonde você estiver, você precisa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Nada de máscara, não. Tem que tirar a máscara para poder mostrar o rosto, quem você é. E as pessoas dizem assim, esse aí, realmente eu gostaria de ser igual. Mas não dizer assim, uma pessoa vê que dá mau testemunho e diz assim, ser igual esse aqui, eu não quero saber. Isso acontece muito. Amados, aqui, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse condicional, se para perdoar, se confessarmos, isso é condicional. Se você confessar, bem. Se você não confessar, também é problema seu. Isso é condicional. Isso não é uma imposição da palavra de Deus. Você tem que confessar. Não, não é isso. Você tem que entender que Deus, o Senhor Deus, Ele é todo poderoso. Ele deu-nos o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal, bênção ou maldição. É uma escolha. Quando nós confessamos nossos pecados, quebramos legalidade do diabo nas nossas vidas e vem a paz, vem o amor e vem a verdadeira direção que Deus nos dá, amados. A legalidade é quebrada. Há uma ilustração de um homem que era ateu, perseguiu tanta gente, tantos religiosos, mas se converteu um dia
E naquele dia ele conta que escreveu num papel que jamais iria se esquecer. O aborto que ele havia obrigado a sua esposa a fazer. E ele se achava melhor que os cristãos. Ele era muito competente, se orgulhava de tudo que tinha conseguido. Sempre era eu, era o eu dele que era a principal coisa para ele. Superego. Mas depois ele se arrependeu e deve ter pago o preço, com certeza, porque o preço é uma consequência, nós temos que passar por isso. Deus nos abençoe e nos perdoa, mas essas consequências elas virão por causa da justiça de Deus. Mas ele ficou limpo, ele foi ressurreto daquelas coisas todas pela confissão do pecado que ele cometeu. Foi conivente com uma coisa errada, quem deveria ser bem duro e dizer, como eu fui pregado há algumas semanas aí, eu preguei sobre a questão de Adão e Eva, quando houve aquele problema lá no paraíso, as pessoas culpam só a Eva. Todos os dois foram culpados. Adão e Eva foram os culpados. Eva estava no lado, e Adão estava no lado dela, e ele não assumiu a sua direção naquele momento. E a serpente veio, e ele, em vez de estar no lado, se ele estivesse no lado, dizia, não, é comigo o negócio, não é com ela. Eu sou o primeiro, eu sou Adão, eu sou o primeiro homem. Depois vem a Eva, a mulher. E não fez isso. Deu o problema que deu, que nós passamos hoje. Bem, então, amados, isso, eu não estou fugindo do assunto, não. Isso tudo tem a ver com a nossa caminhada de entender o que Deus quer para cada um de nós, para nossas vidas. O segundo tópico é pela ressurreição de Cristo nós somos transformados. Esse texto, eu gosto tanto desse texto, Romanos 12, 1, 2, que todos nós conhecemos. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, apresentei o vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos os verdadeiros discípulos de Jesus precisam de transformação em suas vidas. Devemos reconhecer que o presente sistema deste mundo é perverso e está sob controle de Satanás. João 12, 31. Vamos conferir lá em João 12, 31, amados. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. A palavra expulso diz respeito ao fato de que através da morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi vencido e tudo o que lhe diz respeito, sua derrota final ocorrerá quando ele for lançado para sempre no lago de fogo, como está Apocalipse 20, 10. Está se aproximando esse momento. Em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Nós jamais compreenderemos adequadamente o Novo Testamento, a não ser que reconhecemos o fato de que Satanás é o Deus deste mundo. Nós não vamos reconhecer o Novo Testamento se nós não entendermos isso, que ele é o príncipe deste mundo, deste século, temporariamente. Ele está jogando as últimas cartadas, as últimas chances que ele tem, ele está fazendo agora. Ele está arvorado, ele está louco, porque ele sabe que ele já perdeu. Ele vai ser derrotado. Já foi derrotado. Então ele joga tudo. Ele usa quem? As pessoas que estão mais fracas, as pessoas que não estão buscando, não estão lendo a palavra de Deus, que não estão orando, que não estão entendendo o que Deus quer para a vida de cada um de nós, como discípulos de Jesus, para não sermos simples religiosos, amados. Eu vou para a igreja porque lá tem isso. Olha, tem uma peça maravilhosa que o diretor e o vice-diretor aqui da arte, a artes cênicas, que é o Nairo e o Luiz e o Fábio e todo mundo aí, né? Então,
Não é isso, amados, não é só isso. Há muitas coisas que nós precisamos entender. Nós não podemos reconhecer o Novo Testamento sem essa situação. Ele é o maligno, Satanás é o maligno que domina o presente século, devemos resistir às formas prevalecentes do povo deste mundo, em vez disso, pregar a palavra, confrontar erros e falar as verdades eternas e os padrões de justiça da palavra de Deus, por amor a Cristo. Precisamos pregar essa palavra, sempre. Não existe um momento que a gente possa ser apaziguador, que nós possamos passar a mão, sabe, para ser uma coisa muito agradável, porque não é, amados. A nossa vida é uma vida de lutas, mas de vitórias, sim. Nós somos mais que vencedores, é verdade, sim. Amados, quando nós enfrentamos tantas lutas, doenças e tudo mais. Semana passada quase que eu ia para a glória, mas Deus ainda não aceitou isso, sabe? Pela sua misericórdia. Eu desmaiei simplesmente, paf, nem me lembro de nada. É a Luciana, Arão, aí quase que eu morro, meu. Arão. Para mim, eu estava dormindo e sonhando. É natural, parece que está sonhando. Ratinha, né? Aí, de repente, pela misericórdia de Deus, opa, foi que houve? Ei, rapaz, tu desmaiaste. Não, eu estava tendo um sonho. Foi. Fui no médico, o médico disse que era uma síncope. Sei lá o que é isso. Sei que eu tive uma coisa dessa, né? Mas nem por isso eu deixei de terminar de dizer assim: Senhor, eu te louvo, exalto o teu nome, porque tu ainda me queres aqui um pouco, porque eu acho que tem alguma coisa que eu preciso dizer para as pessoas, alguma coisa que eu preciso fazer, porque eu sou um discípulo de Jesus. É preciso ser para poder fazer. Não se faz para ser. Eu já falo sempre isso aqui. Ser discípulo de Jesus, nós podemos fazer a obra dele com excelência. Se nós não somos, nós não podemos fazer a obra, porque a obra do Senhor é sobrenatural e depende do Espírito e poder de Deus para que nós possamos fazer as coisas com excelência para aquele que merece as coisas melhores. Amém? Nós devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, amar aquilo que é justo. Romanos 12:9 diz: o amor seja não fingido, aborrecer o mal, apegai-vos ao bem. Não devemos ceder aos vários tipos de coisas do mundo que rodeiam a igreja, como a cobiça, egoísmo, oportunismo, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, jogos, vestes imodestas e provocantes, imoralidade, mentira, fofoca, bebidas alcoólicas e companhias do mundo, drogas, adultério, prostituição. Aí, amados, tudo isso está aqui na palavra, eu não estou inventando isso, não tenho essa capacidade. Todos nós temos a faculdade de adiar aquilo que precisamos mudar. E damos desculpas esfarrapadas. Não, eu nasci assim. Todos fazem isso. Todos bebem, se prostituem, adulteram e outras coisas mais. Outros estão passando por pressões e problemas e gostariam de ver esses problemas resolvidos. A dor da morte de um ente querido, a dor de uma doença terminal, dor do emprego perdido, dor de um filho doente ou envolvido nas drogas, a dor de uma rejeição, a dor de uma traição. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que opera em nós. Está escrito na sua palavra? Eu me recordo já faz alguns anos, muitos anos, de um jornalista que foi preso lá no Líbano por 7 anos e ao sair da prisão, lá no Líbano, perguntaram-lhe se ele perdoaria seus ofensores. Sem pensar muito, ele respondeu que sim. Mas à medida que os anos foram passando, ele refletiu muito sobre sua resposta. As recordações penosas de tortura sofrida por ele na prisão levaram de forma muito forte a repensar. Como posso perdoar? Um dia ele reconheceu que Jesus Cristo, aquele que também havia sido torturado por nossos pecados,
podia dar para ele o poder para perdoar e transformar qualquer ressentimento em uma atitude perdoadora e transformadora de alma. E aconteceu isso com ele. Ele tomou uma decisão por Cristo. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Coração duro, sabe? Nós precisamos, amados, esquecer o passado e viver o presente com Cristo. As coisas velhas já passaram. Não importa a nossa vida que nós tenhamos tido no passado, não importa mais. O Senhor já passou uma esponja, apagou tudo isso. Importa é o hoje e o agora que nós vivemos, sob a dependência do poder de Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade dele, não a nossa vontade, porque a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas, sobre todos nós. Posso ouvir um amém de você, amado? Todo discípulo de Jesus tem poder para ver sua amargura transformada em perdão, sua dor transformada em alívio, sua perda, seja qual for, transformada em conforto, seu sofrimento transformado em esperança. Precisamos restaurar nossos muros espirituais que foram quebrados. Precisamos ressuscitar, isto é, ativar o Espírito Santo, fazer reviver a nossa dependência total a Deus. Cristo, como nossa Páscoa, nos assegura a vida eterna no céu. Prazo aos céus, praza aos céus, confie mais em Cristo como o Cordeiro Pascal de Deus, o qual que nos assegura vida, liberdade total do pecado, paz e esperança eterna. Daí nós podemos gritar a plenos pulmões: Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Se você ainda não tem certeza que pode gritar que Jesus ressuscitou, se você ainda não conhece Jesus, este Jesus ressurreto, ainda não aceitou como seu Senhor e Salvador, esse Deus vivo em seu coração, aproveite agora e viva uma vida verdadeira com Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele está fazendo um convite a você, meu amado, minha amada, renda-se a Ele, e Ele te reviverá. Ele te ressuscitará das suas dúvidas, ansiedades, dores. O sepulcro onde Jesus foi colocado está vazio. Não tem mais nada lá. Não. Porque Ele é vivo, Ele está vivo. Jesus vive. Está sentado à direita de Deus, lá no céu. Antes, Ele mandou o Espírito Santo vir para o lugar dele, onde Ele está habitando no coração dos discípulos de Jesus, que tomaram uma decisão por Ele. O Espírito Santo habita em cada um de nós agora, amados. Há um ressurgimento, há uma ressurreição de vida. Ressurreição é vida. Todos nós fomos um dia ressurretos. Colocamos fora as coisas ruins, aquilo que desagradava o coração de Deus, renunciamos àquilo por amor a Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, o que Ele passou de sofrimento, de dor, e nós o que podemos fazer hoje? Simplesmente obedecer. Amém, amados? Jesus vive. O Espírito Santo de Deus que está aqui agora, Ele está passando uma mão aqui em cima de vocês todos, de nós todos, a partir de mim também, é claro, está aqui. Ele está fazendo uma obra de ressurreição na nossa alma, almas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, sabe? Para que nós não sejamos as mesmas pessoas mais, para sermos novas criaturas. A palavra de Deus faz isso, e a transformação vem pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, amados, que Jesus nos ama, mas nós precisamos fazer alguma coisa para que Ele, sabe, continue nos amando sempre. Não, Ele vai deixar, nunca mais vai deixar de nos amar, porque o amor dele é eterno para nós. Mas para que nós não decepcionemos, nós precisamos obedecer ao Senhor.
E o primeiro passo é tomar uma decisão por Ele. Como muitos aqui um dia, a partir de mim, depois de muito tempo, um ateu e à toa que eu era, perseguidor de Cristo, perseguidor de religiosos, tudo o que eu fiz, Deus já me perdoou, mas um dia o Espírito Santo me quebrou e hoje eu estou aqui pregando sobre o sepulcro vazio de Cristo Jesus, porque Ele vive em cada um de nós. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa ressurreição de vida, uma vida diferente, sabe? Somos pecadores ainda? Somos. Mas nós estamos buscando o Senhor para que Ele nos direcione nossos caminhos. Se cair para um lado e você se arrepender, chorar aos pés do Senhor, imediatamente vem o Espírito Santo e lhe abençoa. Amém? Amém. Era isso que eu queria falar com vocês neste dia. Eu queria que todos nós colocássemos de pé e gostaria que você gritasse comigo aqui. Que Jesus vive. Eu quero que vocês gritem comigo. Que Jesus vive. Amém? Vou contar até 13 e nós vamos gritar isso. Tá bom? 1, 2, 3. Jesus vive! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!